Interessantíssimo que a primeira menção que se tem ao Espírito Santo está em Gênesis 1. E isso é muito interessante porque geralmente muitos cristãos não pensam tanto no Espírito Santo. Nós falamos muito sobre Deus Pai, conhecemos Deus Pai, nós pensamos muito em Deus Filho, aliás, o Deus Filho o tempo todo. E nós precisamos até mesmo ter cuidado com a relação com Deus Filho, por causa da nossa latinidade, nós podemos correr o risco de colocar Jesus num nível de um super-herói, nos relacionar com Ele como se Ele fosse um super-herói, mas Ele não é um super-herói, Ele é Deus. Mas e o Espírito Santo? Você já reparou que há muito menos canções dedicadas ao Espírito Santo do que a gente conhece? A gente canta muito para Deus Pai, não tanto não, mas mais é para Deus Filho. Deus Espírito Santo a gente escuta muito pouco, quase a gente não encontra tanto um arsenal inário sobre o Espírito Santo. E eu acredito que falar sobre o Espírito Santo, só sobre o Espírito Santo, ele é muito importante, é um assunto muito importante. O pastor Giovanni está de parabéns por dedicar o tempo para a gente falar sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso fôlego. A Bíblia vai dizer em Efésios que quando o apóstolo Paulo chegou lá, ele perguntou assim para os cristãos: vocês receberam o Espírito Santo desde que vocês creram? Impressionante, a igreja diz: não, a gente nem sabe quem é o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala sobre o Espírito Santo, e o Espírito Santo desce sobre a igreja. É muito interessante isso, quando a gente para falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Agora, uma coisa interessante vamos discernir e definir algumas coisas. A Bíblia ensina que quantos deuses há? Quantos deuses há? Um Deus. E o que às vezes faz confusão na mente das pessoas é sobre a Trindade. Como é que, e se você tiver dúvida, não tem problema, porque a Trindade é um assunto que está além da compreensão humana. Mas deixa eu aqui trazer algumas coisas para você entender, porque para a gente falar da pessoa do Deus Espírito Santo, nós precisamos entender alguma coisa sobre a Trindade. Porque veja bem, a Bíblia ensina que há um só Deus, mas esse Deus único que existe, subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quem foi que colocou essa confusão na mente da gente? Moisés. Quando Moisés ele tem a experiência com Deus na sarça ardente, quando Deus se apresenta para Moisés, e é um fato interessante, porque quando Deus se apresenta para Moisés, ele escuta várias vozes, e o Moisés não sabe discernir e nem identificar quantas vozes que falam com ele, porque as vozes são muito poderosas, as vozes são densas, as vozes elas são como um rio caudaloso. Tanto é que quando Moisés vai colocar sobre o encontro que ele tem, quando ele vai escrever o livro de Gênesis, ele usa a palavra Elohim, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. De onde que o Moisés tirou essa palavra Elohim, Deus? Impressionante, porque a palavra Elohim, ele é plural, é como que se Moisés estivesse dizendo deuses. E isso é impressionante, porque quando ele diz: não, mas só tem um Deus, de fato só tem um Deus, mas o Moisés ele não sabe identificar quantas pessoas compõem. Então isso é muito interessante, porque quando Moisés começa a escrever as escrituras, e ele começa a escrever o livro do Gênesis, é como se a Trindade falasse assim para ele. Ele não sabe quantas pessoas são, mas ele sabe que é mais de uma pessoa que fala com ele. Então é como se ele falasse assim: como que eu posso chamar vocês? Então a Trindade diz: chame a gente de Deus. Como que a Trindade vai ser conhecida? Deus. O Moisés rapidamente começa a escrever: no princípio criou
Deus, os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Elohim. Então o Moisés que começa com esse mistério. Então o Moisés sabe que tem um só Deus, porque ele ouviu isso. Mas são várias pessoas, ele não sabe quantas pessoas. Passa todo o Antigo Testamento, aí chega Jesus. No Novo Testamento, a gente começa a entender que mistério foi esse que o Moisés começou. Ok, então agora a gente sabe que tem dois. Que é a voz, que é o Pai, e que é Jesus, que ele se chama Filho. Mas tem mais, e daí ninguém sabe quanto mais. E o João Batista, ele vai dizer, e ele vai experienciar, que quando Jesus é batizado, uma pomba desce sobre ele, o Espírito Santo. E quando Jesus Cristo está na quinta-feira da traição, ele diz assim: eu vou enviar outro Consolador. Aí fechou, agora a gente sabe que o Elohim que Moisés se referiu 2.500 anos antes de Jesus Cristo, são 3 pessoas. Então, 3 pessoas que formam um Deus. Então, Deus é um título, gente. Preste atenção. Deus é um título. É um título que se dá a 3 pessoas. E as 3 pessoas coiguais, que são unidas e inseparavelmente unidas, as 3 pessoas que está sendo tratado, têm um procedimento. Como que eu pronuncio ele? Deus. Assim, essas 3 pessoas são reconhecidamente como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, são 3 pessoas que formam um Deus. Deus é uma coletividade, são 3 pessoas. Então vamos aqui, para terminar essa explicação, dizer assim: é a mesma questão da família. Deus é uma família, criou o homem à sua imagem e semelhança, criou outra família. Um exemplo. Qual é o nome da sua família, pastor? Zimmermann. Você lá no seu ninho, são quantos? Está ficando meio vazio, mas são quantos? Vocês são em 5. O pastor, a esposa dele e 3 filhos. Agora eu pergunto, vocês são quantas famílias? São 5 pessoas. Quantas famílias? 1. Tem o pastor Giovanni, tem a Sofia, tem os 3 filhos, mas eles não são 5 famílias, eles são 5 pessoas que formam uma família. Deus é uma família que tem 3 pessoas. Capite? Entendeu? Deu para desenrolar um pouquinho o novelo de lã na cabeça? Então, falando das 3 pessoas, eu não vou falar de Deus Pai, não vou falar de Deus Filho. De quem que nós vamos falar hoje? Deus Espírito Santo. Esta pessoa maravilhosa, tão maravilhosa quanto o Pai, tão maravilhosa quanto o Filho, é o Espírito Santo. Nós não temos muito tempo, mas o tempo que nós temos vai ser precioso. Muito bem, muito bom, está indo muito bem. Os irmãos estão entendendo? É complicado falar da Trindade, né? Não é um exercício fácil não. Muito bem, o que as Escrituras Sagradas revelam sobre o Espírito Santo? As Escrituras Sagradas revelam que o Espírito Santo é Deus. Ele é uma das pessoas de Deus. Ele é Deus. A Bíblia diz em Atos 5, 3 e 4. Então disse Pedro, preste atenção, tem umas teologias por aí, meus irmãos, que não acreditam que exista a Trindade e que o Espírito Santo não é Deus. Mas nós temos o que diz a Escritura. Atos 5, 3 e 4 diz: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentisses aos homens, mas
a Deus. Então, o Pedro está dizendo que Ananias, que vendeu um terreno, reteu uma parte do dinheiro, entregou a sobra para os apóstolos e disse: aqui está o dinheiro que eu vendi o campo, eu quero dar de oferta para a igreja. Quanto é que você vendeu o campo? Ele vendeu por 30 denários, mas pegou 20 e entregou 10. Então Pedro falou: quanto que você vendeu o campo? Não, eu vendi por 10 denários. Você está mentindo. E você não está mentindo para os homens, você está mentindo para Deus. O Espírito Santo é Deus. Aqui está a declaração que o Espírito Santo é Deus. Então o Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. O Espírito Santo não é uma força impessoal, ele é uma pessoa, ele é Deus. Considerando os atributos que o Espírito Santo possui, ele só pode ser Deus, pastor. Porque veja bem, que atributos que o Espírito Santo tem que prova que ele é Deus? Primeiro, o Espírito Santo é eterno. A Bíblia diz em Hebreus 9,14: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aqui o texto é claro: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. O Espírito Santo é Deus, porque o Espírito Santo é eterno. Segundo, o Espírito Santo é onipresente. Salmo 139, 7 a 10 diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Claro que Davi não ia subir o céu, ele só quis dar uma... Hoje a gente pode subir ao céu, né? Quando a gente está viajando de avião, você vê Deus lá? Não, você não vê Deus lá. Foi a mesma coisa que o Davi está falando, na época dele, na cultura dele, uma coisa hipotética. Se subo aos céus, lá estás. Se faço na minha cama, no mais profundo abismo, vamos dizer as fossas marianas, que é o mar mais profundo, 12 quilômetros de profundidade. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Olha só o que ele fala sobre o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo é onipresente. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, o Espírito Santo, você encontra ele lá, e ele te encontra. Por isso que a gente não tem que ter medo de lugar nenhum. Você sai da tua casa, você vem aqui, você encontra ele aqui. Você vai para o teu trabalho, fala nisso, como é que foi o seu dia de trabalho? Às vezes é difícil, não é? Às vezes é complicado, às vezes tem luta, às vezes é tranquilo, mas seja como for o seu dia de trabalho, lá o Espírito Santo está contigo. É uma certeza, é líquido e certo. Você veio para cá e ele está aqui, você vai voltar para casa e ele estará lá. Onde quer que você esteja, o Espírito Santo estará com você, porque nós não podemos fugir dele. Em todo lugar ele está. O Espírito Santo é Deus. Nós habitamos no Espírito Santo e o Espírito Santo habita na gente. Onde quer que você vá, o Espírito está com você, porque o Espírito Santo é Deus, ele é onipresente. O Espírito Santo também, ele é onisciente. Onisciente é saber todas as coisas, é ter um conhecimento infinito sobre tudo. O Espírito Santo conhece a mente de Deus, porque ele é Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,10, mas Deus nulo revelou pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o Espírito Santo, ele é onisciente. Por quê? Porque ele conhece a mente de Deus, e se ele conhece a mente de Deus, ele é onisciente, e se ele é onisciente, ele é Deus.
O Espírito Santo é Deus, porque Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Ele sabe a tua vida. Eu estava dando uma aula hoje à tarde no seminário, pastor, só um parênteses, e eu falei para os alunos assim, sabe por que que muitas vezes alguns cristãos julgam os outros? Muitos julgam os outros. Aí alguém falou bem assim, falta de amor. Eu falei, em alguns casos mas tem um caso maior do que falta de amor. Aí eles arregalaram os olhos. Tem uma coisa pior do que a falta de amor? Eu falei, tem uma coisa pior do que a falta de amor. O que é? Eles perguntaram, o que é pior do que a falta de amor? Pior do que a falta de amor é esquecer de onde que o Espírito Santo te tirou. Por que muitas vezes alguns cristãos julgam o pecado dos outros? Porque ele esqueceu de onde que o Espírito Santo tirou ele. De uma lama infernal. Então nós precisamos sempre tratar os outros com amor, principalmente aquele que tropeça. Porque se não é o Espírito Santo, você estava naquela lama fedida até hoje. E nós não podemos jamais esquecer de onde que Deus nos tirou. O Espírito Santo conhece toda a nossa vida. Ele sabe tudo que nós fizemos ontem. Ele sabe tudo que nós fizemos ano passado. Sabe aquele filme famoso? Eu só assisti um, depois teve um monte. Eu só assisti o primeiro. Eu sei o que você fez no verão passado. O Espírito Santo sabe o que você fez no verão passado, no verão de 10 anos atrás, no verão de 20 anos atrás. Ele sabe tudo. E ainda assim, Ele te põe de pé, porque Ele é Deus. Então o Espírito Santo é onisciente, o Espírito Santo é totalmente divino, e seu nome é usado indistintamente com o nome de Deus. O Espírito Santo está ativo na nossa salvação, juntamente com o Pai e com o Filho. Quando alguém prega o Evangelho para alguém, o Espírito Santo usa o pregador, usa a palavra, usa a pessoa que está anunciando o Evangelho, fala o coração daquele que está ouvindo o Evangelho, e ele faz toda a obra de salvação. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. A gente tem que glorificar mais o Espírito Santo. Você já imaginou se a Trindade fosse como os deuses do Olimpo? Os deuses do Olimpo, na mitologia grega, eles eram deuses individuais. E os autores gregos, não é? Os filósofos, os historiadores, eles vão dizer que havia uma crise de vaidade entre os deuses, porque uns diziam, dizia, eu sou mais adorado que você, Apolo. Eu tenho mais adoradores que você. Os autores gregos diziam que os deuses contabilizavam os seus adoradores. Claro que a Trindade não é assim, esses deuses nunca existiram, só na mitologia mesmo. Mas seria muito interessante se a gente tratasse o Espírito Santo também de uma maneira carinhosa e honrosa. O Espírito Santo, e quarto e último, o Espírito Santo é criador. Vamos voltar para o versículo inicial. Pode colocar aqui na tela, aqui, por favor? Gênesis 1 e 2, o que está dizendo ali? No princípio, criou Deus, céus e a terra. Isso todo mundo conhece. Agora, olha, Márcio, o impressionante verso 2. Leia o verso 2, está aí na transparência. Pode ler todo mundo junto? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do mundo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu quero fazer uma pergunta para essa igreja inteligente, porque essa igreja tem um slogan: fé inteligente. Você já parou para pensar, afinal de contas, o que o Espírito Santo está fazendo sobre as águas? Pescando?
O que o Espírito Santo está fazendo sobre as águas? Tentando resolver um problema? Sabe o que o Espírito Santo estava fazendo sobre as águas? Você vai ouvir uma coisa que raramente você ouve, ou talvez nunca você ouviu. O Espírito Santo de Eliane estava sobre as águas, criando vida. Criando vida. Verdade, pastor? Verdade, verdadeira. O Espírito Santo pairava sobre as águas, ele estava botando vida no caos. Olha o que diz aqui, Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez. Uai. Quem foi que criou o homem? Qual das pessoas de Deus? Espírito Santo. Olha lá, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito Santo é Deus, porque Ele é Criador. Impressionante, Marcelo. E mais, eu amo esse texto que a gente vai ler agora, Jó 34, 14 e 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e quando você lê a palavra Deus na Bíblia, você lembra que a referência é Trindade. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu Espírito e o seu sopro, toda a carne expiaria, toda a carne juntamente expiaria, e o homem voltaria ao pó. A vida no planeta depende de quem? Mais do que o Espírito Santo. Eu quero ser poético agora. Toda vida no cosmos precisa do sopro do Espírito Santo. Olha que impressionante. É gostoso estudar a Escritura, é ou não é, gente? Não é? Estou desenhando, Val? Preste atenção no Salmo 104, 29 e 30. Salmo 104, 29 e 30. Se ocultas o rosto, eles te perturbam. Eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam pó. Envias o teu Espírito Santo, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Olha, a Bíblia, meus irmãos, que lindeza é isso, como dizia a minha afinada avó, que lindeza é a Bíblia. Olha, eu selecionei, olha como esses três textos estão interligados, e um leva ao outro. Gênesis 1:2 diz o quê? E o Espírito de Deus parava sobre as águas, fazendo o quê? Criando vida, através. E aí o Jó vai dizer que o Espírito de Deus me fez pelo seu sopro. O Jó vai dizer que se Deus pensasse apenas em si mesmo e recolhesse o seu sopro, toda a carne expiaria e o homem voltaria ao pó. Salmo 104. Aí o Jó 34 e o Salmo 104 se combinam. É como se fosse assim, ó. Deus está fazendo assim, ó. Tudo vive. E Deus vai fazendo assim, ó. Respirando. Todos os seres viventes vivem na respiração de Deus. E o Jó vai dizer, se Deus recolher o seu fôlego, é como se fosse assim, ó. Isso é o recolher o seu sopro. Se o Espírito Santo fizer assim, Márcio, o que acontece com todo o sistema que existe? Murcharia como amassa um papel, e você faz uma bolinha de papel.
Para terminar essa questão que o Espírito Santo dá vida, Lucas 1,35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo criou o ser humano mais importante que existiu e que existirá. O Espírito Santo deu vida ao Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Ele dá vida a tudo, mas o ser mais importante chamou-se Jesus de Nazaré. Quando Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou e o Espírito Santo deu vida a Jesus Cristo. O Espírito Santo é Deus. Nós não podemos viver separado de Gênesis 1 e o resto do texto. Por quê? Porque a vida presente no mundo é vida que o Espírito Santo fez. Não, você fala assim, não, mas a Bíblia diz que Deus criou. Deus criou. O Espírito Santo é Deus. Então quem criou? Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o Criador. Lá em João capítulo 1 diz que Ele deu a vida, e é verdade. Como que é a participação de Jesus na criação? A participação de Jesus na criação é: o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Essa engenharia divina. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Em outras palavras, a Trindade, quando decidiu criar, por onisciência, sabendo que o homem iria pecar e que toda a natureza morreria junto com o homem, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, disse: vamos criar, porque quando eles pecarem, eu irei, serei como deles, me encarnarei, serei como deles, andarei com eles, morrerei por eles, ressuscitarei por eles. A participação de Cristo na criação é essa: Jesus Cristo assinou um cheque em branco. Vamos fazer, porque assim que eles pecarem, eu irei lá. Essa é a participação de Jesus na criação. A participação do Espírito Santo na criação é gerar vida. Então, quando Moisés diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, cada pessoa da Trindade participando na criação. O Filho que pagou a conta, o Espírito Santo que soprou a vida, e o Pai que estava presente abençoando o que estava acontecendo. Aleluia. Isso é a pessoa do Espírito Santo. Olha como é que é especial o Espírito Santo. Que coisa especial é o Espírito Santo. Então veja, irmãos e irmãs, a maneira especial como manifestamos o Espírito de Deus está em nosso potencial e nossa responsabilidade. Quando nós cuidamos da vida, nós estamos cuidando daquilo que o Espírito Santo, Ele fez, Ele criou a gente. E todos nós vivemos da respiração dEle, e nós louvamos Ele porque Ele não recolhe o seu sopro, porque todos nós precisamos do sopro do Espírito Santo. E mais eu vou dizer, nós falamos muito em a teologia neopentecostal, nada contra, pelo contrário, eu sou muito a favor da teologia neopentecostal, porque é uma teologia bíblica, mas às vezes fica meio enviesada, porque a teologia fala sobre o Espírito Santo, mas nós temos que buscar o Espírito Santo, e nós devemos buscar o Espírito Santo, mas esquece que é pelo Espírito Santo que a vida está presente, e quando nós estamos vivendo e cuidando de vida, nós estamos cuidando do dom do Espírito Santo, porque o dom do Espírito Santo é o dom da vida. É o dom da vida. Não adianta o dom do Espírito Santo no cristão se esse cristão não existe na história. Então, quando as pessoas ficam preocupadas assim com os dons do Espírito Santo, o primeiro dom que ele dá é a existência humana. É a existência humana. Sem o Espírito Santo, mas não, é verdade, a igreja ela precisa do Espírito Santo, mas não existiria pessoa se não fosse o Espírito Santo. A gente vive na respiração dele. A gente vive na respiração dele.
Então o Espírito de Deus é que permeia todo o cosmos, é o Espírito de Deus que permeia toda a vida, e toda a vida está nele, e a vida toda está nele, e ele é a vida de todas as coisas, porque nós moramos no Espírito Santo, e o Espírito Santo mora na gente, e essa unidade do Espírito, que é parte da unidade de Deus, exige que nós seres humanos reconheçamos a sacralidade da existência. Quando você cuida de um doente, você está honrando o Espírito Santo. Quando você cuida de um necessitado, você está honrando o Espírito Santo. Quando você ora para um enfermo, você está honrando o Espírito Santo, porque ele providenciou a vida. Quando você dá uma ajuda, seja qual for, para quem precisa, você está protegendo aquela vida, você está honrando o Espírito Santo. Negar ajuda a quem precisa é desonrar o Espírito Santo. E nós honramos o Espírito Santo, a sacralidade da existência, quando ajudamos as pessoas. E quinto e último, o Espírito Santo é uma pessoa. Embora o Espírito Santo seja frequentemente descrito na Bíblia por meio de simbolismo, vento, água, fogo, óleo, o Espírito Santo não é uma força abstrata, ele é uma pessoa, ele é uma pessoa como o Pai é, como o Filho é, e o Espírito Santo é. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa e possui todas as qualidades que implica em ser uma pessoa. Jesus Cristo ordena que seus discípulos sejam batizados em nome singular. Ele não diz em nomes, ele diz em nome, de todas as três pessoas da Trindade, destacando a igualdade de posição, poder e majestade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, não existe hierarquia na Trindade, ninguém é subordinado a ninguém. A Trindade são três pessoas coiguais, estão no mesmo nível, eles se amam, eles têm amor um ao outro, não existe subordinação entre os seres da Trindade. O Espírito Santo fala, Mateus 17,5, o Espírito Santo intercede, Romanos 8,26, ele pode ser entristecido, Efésios 4,30, ele pode ser insultado, Hebreus 10,29, ele pode ser enganado, Atos 5,13, enganado no sentido de tentativa de ser enganado. O Espírito Santo pode ser blasfemado, Mateus 12,31, o Espírito Santo faz escolhas, 1 Coríntios 2,11, o Espírito Santo sela os crentes, 2 Coríntios 1,21, ou seja, o Espírito Santo não é uma força impessoal, o Espírito Santo é uma pessoa. E mais, que eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, nós vivemos, todos nós que cremos em Jesus Cristo, vivemos da maior expectativa da história. Qual é a maior expectativa da história? A volta de Cristo. E a volta de Cristo não está dissociado novos céus e nova terra. Preste atenção, irmãos e irmãs. Quando nós estivermos vivendo nessa eternidade, novos céus e nova terra, o Espírito Santo continuará com a gente. Ele continuará a nos ensinar sobre as riquezas inesgotáveis de Cristo. O Espírito Santo continuará a nos ministrar a presença de Deus. A ideia que a gente tem é que tudo que acontece no mundo e nessa fase, quando Jesus voltar, não, tudo vai acabar. Não, na eternidade, preste atenção, na eternidade Jesus Cristo continuará sendo o nosso alimento. Quando ele diz, aquele que crê em mim, quem beber do meu sangue e comer da minha carne, viverá eternamente. O que é eternamente? É sem tempo. Em outras palavras, nós continuaremos, Jesus continuará sendo o nosso alimento na eternidade. E o Espírito Santo continuará a nos manter unidos em Jesus Cristo, em Deus Pai, em Deus Filho. Amém. Que preciosidade! E veja bem, irmãos e irmãs,
Gênesis 1 diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas, fazendo o quê? Promovendo vida. Em Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. O Espírito Santo está presente de Gênesis a Apocalipse. O Espírito Santo gera vida lá em Gênesis 1, ele mantém a vida durante toda a Bíblia e ele consuma a vida em Apocalipse capítulo 22. O Espírito Santo perpassa a história. Como não adorar o Espírito Santo? Quem converte o homem? O Espírito Santo. Quem convence o homem? O Espírito Santo. Quem dá dons à igreja? O Espírito Santo. Quem promove a vida ao ser humano? O Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo pelo Espírito Santo que Ele nos mandou. Um teólogo americano chamado Michael Horton, ele diz: o pai deu uma noiva para o filho salvou a noiva, agora o Espírito une ambos numa comunhão eterna. O Espírito Santo esteve presente em todo o Antigo Testamento. O Espírito Santo atuou em toda a história bíblica do povo de Israel. Os profetas, eles foram usados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre certas pessoas para conceder sabedoria e habilidades práticas, força e capacidade. O Espírito Santo fez isso durante a construção do tabernáculo, da Arca da Aliança e de todos os seus móveis, Êxodo 31, 1 a 11. O Espírito Santo foi a força e orientação por detrás da construção do templo, Zacarias 4, 6. O Espírito Santo estava envolvido na administração da nação de Israel, dando dons de administração e sabedoria, Gênesis 41, 38, Números 11, 25, Deuteronômio 34, 9. O Espírito Santo formou líderes nacionais durante o período sombrio dos juízes. O Espírito Santo deu força e coragem, capacidade de guerra e capacidade de liderança para várias pessoas, Josué 3,10. Mais tarde o Espírito Santo ungiu Davi, ungiu Saul, ungiu Salomão para a liderança, dando-lhe força e capacidade de profetizar. O Espírito Santo capacitou José a interpretar os sonhos de Faraó, Gênesis 41, 38. Como que nós não vemos o Espírito Santo no Antigo Testamento? Ele permeia todo o Antigo Testamento. Ele age em todo o Antigo Testamento e Deus não esconde a identidade dele. O meu Espírito estará sobre o meu povo Israel. E no Novo Testamento não é diferente. O Espírito Santo formou a igreja no dia do Pentecoste. O Espírito Santo deu uma estrutura corporativa ao corpo de Cristo. O Espírito Santo batizou os membros vivos no corpo espiritual. O Espírito Santo formou a igreja em um novo e vivo templo. O Espírito Santo ilumina e dirige a igreja. O Espírito Santo traz dons e graças aos membros do corpo de Cristo. O Espírito Santo é o agente de direção e governo da igreja. Oh, meu Deus! Como deixar ele de fora? Para concluir o estudo, a vida é santa, cada pessoa é santa. Ah, mas você pode falar bem assim: não, mas o ímpio não é santo. Ele é santo porque quem deu a vida para ele foi o Espírito Santo. É que a gente seleciona os pecadores, né? O Espírito Santo não seleciona. Se o Espírito Santo criou todos nós, e Ele criou todos nós, então todos os seres humanos são santos. Só que uns são santos convertidos, arrependidos, e outros ainda precisam de conversão. Ah, mas como é que ele pode ser santo? Ele é santo porque ele só vive porque o Espírito Santo deu vida para ele. É que a gente separa as coisas, né? Não deveríamos fazer isso. Toda vida é santa. Por isso que Deus proíbe o assassinato. Porque a vida é minha. E a vida é sagrada. Cada vida é santa diante de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de vida. O Espírito Santo está presente nesse mundo. Ou seja, nós devemos nos envolver mais com o Espírito de Deus.
Muitas vezes, irmãos, nós ficamos preocupados com todas as outras virtudes da vida cristã. Nada contra cantar para Jesus ou coisa parecida. Jesus é digno de adoração. Mas os membros da Trindade, todos os três, merecem a nossa adoração. Pai, Filho e Espírito Santo. E foi bom falar do Espírito Santo. Olha quanta coisa falamos do Espírito Santo. A gente precisa aprender mais sobre Deus. Nosso conhecimento de Deus, sobre Deus é muito pouco, mas é o suficiente para que a gente seja salvo. Eu gostaria de orar. Talvez você precise se envolver mais com o Espírito Santo. Talvez você precisa sentir mais a presença do Espírito Santo na tua vida. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra nesta noite. Em pouco tempo, Senhor, e falamos muito pouco sobre o teu Espírito, mas é o suficiente para abrir os nossos olhos e fazer a gente perceber quão rico e quão profundo é a pessoa do Espírito Santo. Senhor, que essa palavra que lemos e meditamos hoje possa falar ao coração de cada um que está aqui. Que se alguém que está aqui hoje à noite ainda não tem uma intimidade mais próxima com o teu Espírito, que possa buscar. Porque não pode existir um cristão que não tenha proximidade com o Espírito Santo. Nenhum de nós pode viver, ó Deus, afastado do teu Espírito. Por isso nós pedimos humildemente no nome de Jesus Cristo. Se tem alguém aqui, Senhor, nessa noite, quem talvez esteja assistindo na sua casa ou assistindo esse vídeo em qualquer hora do dia, ou qualquer dia da semana, mas que o Espírito do Senhor não está falando mais com ele, quebranta este coração, em nome de Jesus. Pai, se esse irmão, essa irmã já não sente mais tanto a presença do teu Espírito Santo, se talvez essa pessoa não sente mais tanta necessidade disso, quebranta este coração agora em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo fale conosco. Você gostaria, todos de olhos fechados, ainda em oração, eu gostaria de orar por você, que precisa se envolver mais